vamos orar. E eu vou pedir para você, Kátia, nos elevar a Deus em oração. Amém. Senhor Deus e meu Pai, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, para bendizer o Teu nome, engrandecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará, Senhor. E como nós aprendemos naquele dia, quando o Senhor diz não, é para a nossa proteção, Senhor. E nós agradecemos também por isso. Senhor, pedimos que o Senhor dê força às pessoas para que elas possam retornar aos estudos, que o Senhor desperta o teu povo para que eles possam, Senhor, entender a necessidade do estudo da tua palavra, que nós estamos em tempos de guerra, em tempos que precisamos ter discernimento, orientação, precisamos ter, Senhor, a tua proteção, Senhor. Eu agradeço por tudo, peço que o Senhor use a Marta, Senhor, grandemente, dando sabedoria, dando entendimento, Senhor, paciência, e que ela seja, Senhor, usada por Ti para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa nossas famílias, guarda, Senhor, os nossos entes queridos, em nome de Jesus, Pai. Coloco tudo em Tuas mãos e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir a nossa Bíblia em João, o Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 3, e vamos ler o verso 16. Porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu escolhi esse versículo para nós lermos agora, logo no início, porque eu quero dizer para vocês, sejam vocês aqui presentes ou vocês que vão nos ouvir depois, que para entender esse versículo, nós precisamos entender com clareza o pacto abraâmico. Ouviu, né? Com clareza. Para você entender o amor de Deus que foi demonstrado desta forma, quando ele deu o seu unigênito. Veja bem, ele não tinha outro filho. Jesus não tinha outro irmão. Mas Deus amou. E para demonstrar o seu amor, ele entregou. Entregou para toda a humanidade. Entregou para você, Beatriz. Entregou para você, Kátia. Entregou para você, Marta. Deus entregou. Veja só, é um ato de entregar, não de reter. E ele deu para resgate de todos. Mas para nós entendermos esse versículo, nós precisamos compreender claramente a aliança abraâmica. E eu estava tentando explicar que nós precisamos achar o fio da meada. E é o fio, é a ponta. Nós precisamos encontrar. É como se tivéssemos um novelo de lã e ali dentro tivesse perdido a ponta daquele novelo, daquela lã.
E aí a gente não consegue fazer muita coisa, ou quase nada, ou nada sem a ponta daquele novelo de lã. Quem costura sabe disso, quem tricota sabe disso, quem trabalha com crochê também sabe disso. Então, o pacto abraâmico, ele é a ferramenta de Deus para que nós possamos ir lá aonde está a pontinha do novelo de lã da história bíblica e ir puxando. E você pode ter certeza que em nenhum pedaço desse fio você vai achar uma emenda, você vai achar um nó que você não vai conseguir desfazer. Ele traz para nós preste atenção, ele traz para nós toda a revelação e a interpretação correta das Escrituras. Então nós vamos saber interpretar nos seus devidos lugares o papel de Israel na história da humanidade. Nós vamos entender por que Israel é chamado por tantos teólogos como o relógio de Deus. Tantas pessoas falam: você quer saber qual é o tempo de Deus na terra? Olha para Israel. Olha o que está se passando lá em Israel. Então a aliança abraâmica, ela vai mostrar para a gente isso. Ela também vai mostrar para nós o lugar da igreja. É muito importante. Eu tenho para mim, eu até interpreto que a igreja seria o segundo filho de Deus. Primeiro, assim, historicamente, né? Porque Jesus é o unigênito. Depois da sua morte, o primogênito. Mas dentro do contexto histórico, Deus tem dois marcos, vamos falar melhor assim, dois marcos espirituais bem grandes. Primeiro Israel e depois a igreja. E um está inserido na história do outro. Mas são duas peças importantes e distintas dentro do cenário da história. É muito lindo, irmãos e irmãs, percebermos isso, entendermos isso, porque isso vai colocar para fora toda a confusão que muitas vezes vem na nossa mente. E eu acho muito propício que nós estamos com essa proposta de estudar a fundo a aliança abraâmica, justamente pelo cenário que nós estamos vivendo. E ela até veio trazer um certo conforto para mim, com tudo que aconteceu, que tudo já que se passou. Porque nada, absolutamente nada, fugiu do controle do nosso Deus. Ele ainda está sentado lá no trono. Ele ainda tem na sua mão o cetro da justiça. E ele vai usar. E ele vai usar. Então nós podemos ficar tranquilos, confiando. Confiando nele, confiando na justiça dele. Que nada passou. Absolutamente nada passou desapercebido dele. Então nós vamos sim, juntos, caminhando, terça-feira após terça-feira, nas profundezas das Escrituras, para que Deus mostre para nós o seu plano, desde a eternidade passada,
e do dia que ele começou a agir aqui na Terra, quando ele criou. Trouxe à existência tudo o que nós podemos ver e também aquilo que nossos olhos não podem ver. O mundo visível como o micro, o macro como o micro. Foi tudo criado por ele. E a aliança abraâmica vai nos aproximar disso. Vai deixar bem claro na nossa mente esse plano maravilhoso de salvação, de redenção. Não foi com outro propósito. Não foi. O alvo de Deus, o desejo de Deus, melhor dizendo, é ter uma grande família. Uma família muito numerosa, da qual você e eu fazemos parte. E muitos mais filhos ele quer. Por isso nós devemos ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê e for batizado encontre salvação e desfrute da reconciliação que Deus tem para dar através de Jesus. Paulo disse que Deus reconciliou consigo o mundo através de Jesus. Por isso que Jesus é o único caminho. Não tem outro caminho para voltar para Deus. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Só há um caminho que leva o homem a Deus. E esse caminho tem nome. E esse caminho é uma pessoa. É Jesus. Então, quero compartilhar com os irmãos, quem está escrevendo, vou dar para você o cronograma, ou vou te dar qual vai ser os passos ou as sessões que estão dividido o pacto abraâmico, para você ter anotado e você saber, tá bom? Então você escreve aí o esboço do programa do estudo do pacto abraâmico. A sessão número 1 e 2, ela é chamada de caminhada cronológica pelo Antigo Testamento. E ela vai terminar lá, essa sessão, né? Não o plano de Deus, mas essa sessão da caminhada cronológica, ela vai terminar quando terminar o Antigo Testamento. Porém, a sessão, assim chamando, ela termina em Gênesis capítulo 15, verso 6. Vamos ler? A sessão 1 e 2, caminhada cronológica do Antigo Testamento, vai se encerrar no capítulo 15 de Gênesis, verso 6. E o que Deus nos diz nesse texto? E ele diz assim, eu estou lendo na Bíblia textual, tá bom? Minha Bíblia nova. Quando você puder, compre uma também. E diz assim o texto, e creu em Elohim, e lhe foi concedido como justiça. Depois nós vamos estudar mais detalhadamente esse texto. Então, a sessão 1 e 2, caminhada cronológica do Antigo Testamento, ela vai se encerrar aqui. Mas aí vem a sessão 3. E na sessão 3 vai ser o desenvolvimento do pacto abraâmico.
E nesse desenvolvimento do pacto abraâmico, nós encontramos 3 promessas que Deus fez a Abraão. A primeira promessa que Deus fez a Abraão foi de uma terra. A segunda promessa que Deus fez a Abraão é de uma semente. Veja só, eu disse uma. E a terceira promessa que Deus fez a Abraão é a bênção. E essa bênção, Deus pensou em nós, porque essa bênção fala da nova aliança. Deus é muito lindo, né, irmãos? A 4ª sessão desse estudo do pacto abraâmico vai estudar o pacto palestiniano. O que seria o pacto palestiniano? É o pacto que Deus fez com Israel, que se trata da Palestina. E esse pacto aponta para nós a promessa da terra. Então, nós vamos estudar a promessa da terra dentro do pacto palestiniano. E esse pacto, nós encontramos ele registrado no livro de Deuteronômio. A partir do capítulo 28 até o capítulo 30 de Deuteronômio, Deus vai tratar desse pacto da terra da Palestina que ele prometeu a Abraão e os seus descendentes. A 4ª sessão, ela fala, é o pacto davídico. Esse eu sou apaixonada. Por quê? Porque ele fala do Messias. Ele fala do descendente de Davi, que Deus escolheu para ser o nosso Salvador. E que nós temos o privilégio que Deus nos concede de escolhê-lo como o nosso Senhor e único mediador. Olha que maravilhoso, irmãos. Quem é que Deus que existe além do nosso Deus, que dá ao homem, que dá à sua criatura direito de escolher alguma coisa? Não tem. A gente vê os deuses daí desse mundo esmagando seus adoradores e exigindo que eles sejam seus servos. E ai deles se não servi-lo como ele quer ser servido. E aqui nós temos, então, o pacto davídico, que é o pacto que vai tratar da vinda do nosso Salvador, da vinda do Messias, da vinda do Redentor, da vinda daquele que vai nos reconciliar de uma vez para sempre com Deus. E a base desse pacto davídico se encontra em 2 Samuel, no capítulo 7, dos versos 12 a 16. Quem quer ler? Essa Bíblia aqui é muito... Ela... Ainda estou começando a desvendar os mistérios dela, mas eu já achei aqui. 2 Samuel, capítulo 7, é a base do pacto davídico e é muito lindo. Olha só o que foi que Deus disse para Davi, através do profeta Natã. Deus disse assim, 2 Samuel 7,12: Quando teus dias forem cumpridos e durmas com teu pai, então levantarei o teu descendente depois de ti, o qual sairá das tuas entranhas, e confirmarei o seu reino. Olha só, promessa de Deus.
Ele edificará o meu nome, e eu afirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quando fizer o mal e o corrigir com a vara de homem e com as aflições de filhos de homem. Porém, a minha misericórdia não se apartará dele, como apartei de Saul. Nós estávamos falando isso, né? Lá na casa do irmão José Rodrigues com a irmã Salete. A quem tirei de diante de ti? Tua casa, teu reino permanecerão. Olha o tempo do verbo. É futuro. Para sempre diante de ti, e o teu trono será estável eternamente. Olha, irmãos, olha, irmãs, que promessa que Deus fez ao rei Davi. Que promessa maravilhosa. E nós vamos mais a fundo quando nós estivermos estudando especificamente o pacto davídico. A sexta sessão, ela vai tratar da bênção. E como nós já adiantamos, a bênção fala da nova aliança. E por isso engloba a gente, engloba a era da igreja. E a nova aliança nós encontramos também lá a promessa dela. Ela está lá registrada no profeta Jeremias. Profeta Jeremias. Será que eu vou achar aqui? Se eu não achar, vocês acham, por favor. Porque ainda, como já disse, estou me familiarizando com essa Bíblia linda nova. Jeremias, capítulo 31. Verso 31 e 34. Eu acho Lamentações, eu acho Ezequiel, mas ainda agora que eu achei Jeremias. Jeremias 31 a 34. Diz assim: Eis que vem dias, diz Yahvé, nos quais farei um novo pacto com a casa de Israel, com a casa de Judá. Presta atenção aí. Aqui está mostrando que está dividido, que a nação está dividida. Então Deus está prometendo um novo pacto. Não como o pacto que fiz com os seus pais nos dias que o tomei sua mão e os tirei da terra do Egito, pois eles invalidaram o meu pacto. Ainda que eu fui um marido para eles, diz Yahvé. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Veja que agora ele está falando só da casa de Israel. Alguma coisa aconteceu aí. E nós vamos ver, estudando melhor essa aliança. E ele diz: colocarei a minha lei em sua mente e a escreverei em seu coração. Eu serei a eles por Elohim, e eles me serão por povo, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, e cada um a seu irmão, dizendo: conhece a Yahvé, porque todos me conhecerão. Olha que lindo! Desde o menor deles até o maior, diz Yahvé. Por quê? Porque perdoarei a sua maldade e não me recordarei mais dos seus pecados. Você se viu aí nessa leitura? Então,
já chegou até nós. Mas para Israel ainda é uma promessa. Então aí nós temos a 6ª sessão, que vai tratar da bênção. A 7ª sessão, ela falará para nós sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus, que está registrado em Mateus capítulo 24. E o capítulo 24 de Mateus, ele é um elo dentro das Escrituras. Por quê? Porque ele liga todo o Antigo Testamento à história de Deus narrada no Novo Testamento, através do ministério de Jesus, através da vida de Jesus. Então, o capítulo 24 de Mateus, ele é a chave para fazer essa ligação, ou como uma chave para abrir uma porta de mais esclarecimento para nós compreendermos o Antigo Testamento. É muito lindo, né, irmãos? É muito lindo. A sessão 8 e 9, ela vem com a proposta de fazer a caminhada pelo Novo Testamento através do ministério de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo. A sessão 10 e 11, ela vem com a proposta de tratar sobre temas teológicos, que seria o que é pecado, salvação, vida cristã. E esse estudo é baseado no livro de Romanos, uma carta muito linda, muito maravilhosa. Uma carta de Deus, uma carta de amor de Deus para nós, seu povo. E por fim, a sessão 12, ela vem com uma proposta de ser uma opção. A gente pode fazer ou não. Por quê, Martinha? Porque ela vai falar sobre a morte. E ela vai falar um pouco sobre a nossa história contemporânea. E aí vai ficar ao nosso critério se vamos ou não fazer essa sessão. Nós vamos decidir na época, todos juntos. Querem fazer alguma pergunta? Precisa abrir o microfone para a gente ouvir o que vocês estão falando. Ô, Martinha, os temas teológicos estão onde mesmo? Que livro que é? Romanos. Nós vamos estudar no livro de Romanos, à luz, de Romanos, pecado, salvação e a vida cristã. Não sei se vocês já perceberam que a Bíblia é prática, o Evangelho é prático. Nos Evangelhos, nós ouvimos a mensagem, devemos crer para termos a vida eterna através de Cristo. E as cartas do apóstolo Paulo é a prática do Evangelho. É como é que não é assim. Muitas vezes a gente interpreta assim, você tem que viver assim. Não. Você vive assim. Por quê? Eu te pergunto, uma videira precisa fazer força para mostrar o fruto? O fruto vem da força da vida da videira. Então, a Bíblia diz que Jesus é a videira e que nós somos os ramos. Então, nós desfrutamos da vida da videira, nós desfrutamos da vida de Jesus. Então, eu não preciso fazer força para ser como Cristo.
Apenas a gente viver o que está escrito. É a gente fazer uma decisão, e eu estou experimentando isso. E é possível você abrir mão da sua vontade para adotar a vontade dele. Quando você faz isso de verdade, irmãos, não é pesado. Não é pesado. Às vezes dói para quebrar, para desligar a sua vontade. Só naquele momento, mas depois seu coração entra em paz. Entra numa calmaria. Entra. A vida cristã é a vida de Cristo, vivida através da minha vida. Eu abro mão da minha para dele. Como Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado. Então te pergunto, quem está crucificado tem alguma vontade? Até onde eu saiba, não. Porque está crucificado, está morto. E ele continua, eu já estou crucificado com Cristo. Aí ele diz, e agora? Não é amanhã, e nem depois, nem na eternidade. Não. E agora, nesse exato momento, a vida que eu vivo, aonde? Na carne. E olha que ele diz, eu vivo quer dizer, eu vivo esta vida na carne. Como? Pela fé. De quem? De Cristo Jesus. Veja, não entra gente nessa história. É Ele o tempo todo, do início ao fim. É Ele que vem, é Ele que executa e Ele que faz. Agora, a minha única decisão, a única decisão que eu tenho que tomar é se eu vou ou não dar a Ele o direito de viver a vida dele através de mim. Sim. E aí é quando nós o chamamos de Senhor. Porque mediador ele já foi na cruz, já me ligou novamente, já fez a mediação entre eu e Deus e me salvou. Com o seu sangue derramado, ele purificou todos os pecados, ele me perdoou de toda a minha iniquidade. E aí, agora a vida que eu vivo na carne, eu dou para ele o direito. Já não sou meu. Eu já não sou mais minha. Você não é mais sua. Você é dele. Você é dele. Mais alguma outra pergunta? Não? Então, nós vamos parar aqui nosso encontro de hoje. Porque eu não quero começar na semana, começar e não terminar. Então, eu quero passar isso para os irmãos, que é o roteiro de que vai ser a nossos encontros. Eu não gosto de falar aula. Eu vou explicar até para vocês. Eu não gosto de falar aula e nem gosto de falar aluno. Eu só gosto de usar o termo realmente discípulo. Desde o dia que eu entendi. E eu vou dizer, eu entendi primeiro a palavra aluno, para depois eu fazer a escolha pela palavra discípulo, talmidim. A palavra aluno quer dizer o seguinte, alguém que não tem a luz. Você pode procurar em qualquer dicionário e você vai achar essa palavra, essa explicação lá. É alguém que tem ausência de luz. Então não vou chamar ninguém de aluno.
eu vou chamar de discípulo. Até porque a nossa aula é bíblica, dentro da palavra de Deus, que somos discípulos de Cristo. Aí depois, quando eu entendi que aluno é alguém que não tem a luz, porque a é uma negação, a ausência de luz. Então, eu escolhi a palavra talmidim, porque talmidim é discípulo. Discípulo que segue o seu mestre e segue aprendendo sempre, para estar sempre pronto para ensinar. Isso é um discípulo. Então, eu convido você a ser um bom discípulo de Cristo. Está sempre se inscrevendo em um curso, está sempre se inscrevendo em um seminário, em um congresso, para estar sempre aprendendo, para sempre ensinar. Não seja como o Mar Morto que só recebe. Seja como o Rio Jordão, que recebe e distribui. Recebe e compartilha as boas novas do Evangelho. Distribuindo vida ao redor de você. Amém? Agradeço vocês que vieram, vocês que estão aqui comigo.